que é uma boa escola? Há um tempo atrás, poderíamos dizer assim, que uma boa escola é aquela que ensina, aquela que aprova. Até as propagandas dos melhores colégios particulares falavam assim: venha para a nossa escola, escola tal, que é a escola que mais aprova para o vestibular. A escola que mais encaminha para os cursos de medicina, engenharia, direito, enfim, escolas públicas, faculdades públicas, que aí então eram julgados como uma excelente escola, pelo número de aprovados no vestibular. A escola um pouco de criança, um pouco menor, se preparava, então fazia sua propaganda assim: a escola que prepara seu filho para o futuro. Algumas frases que são chavões foram entrando em nossa mente, virando então um paradigma muito forte, um modelo muito forte em nossa cabeça de mãe, e de muitos educadores também, que cobram hoje essa escola. Chegam na escola pública também cobrando essa mesma postura de uma escola que prepara ou para o mercado de trabalho ou para faculdades. São escolas que há décadas vêm com essa mesma proposta e o mundo foi mudando em paralelo. A escola meio que estacionou. Será que estacionou mesmo? Ficou? O que a gente pensa dessa escola? A escola é boa quando ela tem excelente IDEB? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, é o índice que cada escola tem após uma avaliação bem completa que o Ministério da Educação faz e que dá uma nota para aquela escola. E a escola com nota mais alta é considerada a melhor escola. Será que isso avalia realmente a escola? Quando a gente observa o contentamento dos pais daquela escola, a realização dos pais, quando viramos o holofote do aluno para os pais, o que a gente vê? Será que os pais hoje estão contentes com a escola que tem? Julgam a sua escola boa? Aí vamos chegando na pandemia. Que escola nós temos hoje na pandemia? Acho que dá até um certo arrepio em alguns pais quando eu pergunto isso, escola em tempos de pandemia, porque estão muito estressados. As aulas online chegaram dentro das casas das famílias e arrebataram mesmo o sossego. Quando antes a mãe mandava o filho para a escola e ficava ali o período da manhã em casa ou ia para o trabalho bem sossegada no horário que o filho estava na escola, hoje a realidade não é essa. Hoje ela se preocupa fortemente porque muitas vezes ela está trabalhando e o filho está tendo que assistir a aula lá em casa, sozinho, na tela, ou em companhia de alguma atendente. Aonde a criança se encontra nesse processo e como está indo o aprendizado da criança. Mas aprendendo o quê? Quando eu falo onde está indo esse aprendizado, eu vou mais a fundo. Essa criança está aprendendo o quê exatamente? Então vamos partir desse o quê para depois a gente chegar no como. O que a criança está aprendendo hoje e ela está aprendendo conteúdos significativos para a vida dela? Os conteúdos escolares, da forma que está chegando, estão conseguindo garantir essa assimilação por parte da criança? Ou é um conteúdo independente de aula online, gente? Vamos fazer de conta que estamos com aula presencial também e vamos pensar com o conteúdo que a criança tem. Muitas vezes esse conteúdo chega de forma descontextualizada, de um conteúdo frio, que não é sistemático ao extremo e inflexível. Pergunta com resposta exata. Pergunta com resposta da qual o aluno tem que responder aquilo que o professor quer que ele responda.
aquilo que está dentro do texto ou aquilo que está previsto na forma que o professor elaborou a pergunta, já com a resposta que ele espera. Muitos livros didáticos já vêm até para o professor a pergunta com a resposta do aluno esperada. Então, já não é nem a ideia do professor, mas é a ideia do autor daquele livro didático. Já prevendo uma resposta pronta, portanto, quadradinha, encaixada, que o aluno não vai poder sair daquilo. Esse tipo de conteúdo escolar é que está ultrapassado, principalmente reforçado agora pela situação atual do ensino remoto. Por que está ultrapassado? Porque com a BNCC, com a nova Base Nacional Comum Curricular, ela ensina de dezembro de 2017 para cá, é para implementar essa nova forma de se escrever o currículo de um município, de uma escola. O projeto político-pedagógico de uma escola deve ser escrito com base nessas habilidades e competências descritas ali na BNCC. Que é isso? Habilidade e competências são formação humana completa, é a formação integral do sujeito, é aquela formação que a gente espera que a criança não saiba só dar respostas a perguntas elaboradas pelo professor ou pelo livro didático. É aquela formação que o aluno aprenda a pensar de fato sobre o conteúdo, que ele aprenda a interagir com esse conteúdo de forma a agir no mundo atual. Então, esse conteúdo não pode ser frio, não pode ser descontextualizado. Ele tem que partir a uma ação. Ele vai impulsionar a criança a uma ação prática. Ele tem que suscitar o pensamento da criança a ponto dela querer saber mais, dela querer pesquisar, dela querer aplicar aquele conhecimento. Quer ver? Pense você agora um conteúdo que você aprendeu na escola. Sei lá, qualquer conteúdo do ensino fundamental, do ensino médio. Você usou todos esses conteúdos? Você usa hoje? Quer dizer, a especificidade do conteúdo, nós só vamos precisar dele realmente dependendo da área profissional que você for seguir. Senão, você vai passar por esses conteúdos meio que en passant, né? E como se nada tivesse acontecido. Porque esses conteúdos sem significado, sem a mera reflexão do aluno, vai apelar pela memória para simplesmente passar no vestibular. Eu me lembro uma palestra que eu assisti do professor Rubem Alves, onde ele falava assim, a filha dele estava estudando para o vestibular, ele estava muito estressado e tudo, e ele falou, filha, relaxe, relaxe, saiba que você só vai ter que aprender isso daí para o vestibular. Depois você pode esquecer tudo que você não vai usar. Olha bem. E o próprio Rubem Alves falava assim também, que ensinar envolve o prazer, envolve o sabor, envolve transformar o saber em sabor. E quando eu transformo o saber em sabor, eu preciso colocar para a criança e para esse adolescente também, que estou falando hoje de uma escola geral, da escola pública especialmente, da escola particular, que também entra muito nesse contexto social atual de colocar conteúdos. Será que a criança que está recebendo tudo isso, ela quer essa quantidade de conteúdos e vai precisar disso tudo nesse momento? Já que a BNCC trata o conhecimento como uma espiral, imagine uma espiral que é crescente. O conteúdo, ora visto aqui, vai ser visto novamente ali, vai ser visto ali. É uma habilidade que vai se aprimorando conforme ela for estudando ano após ano. Então, a habilidade de ler, já que falamos bastante de alfabetização, a habilidade de ler, a habilidade de escrever, desde a educação infantil é trabalhada no conceito de letramento e vai até a vida adulta, nunca para. Nós temos que aprender a ler sempre. Então,
essa é um exemplo de uma habilidade em espiral, que ano após ano é exigido mais e mais e mais daquela mesma habilidade. É assim que a BNCC trabalha. Portanto, mas eu asseguro para vocês, esse ano não será perdido. Esse ano não será um ano perdido de conteúdos. Não se preocupem com os conteúdos não vistos e que você não deu conta lá na escola. Porque eu recebo muita pergunta disso. Selma, como é que eu faço? Não venço tanto aluno, tanto conteúdo que a escola manda. Minha filha não quer mais saber, meu filho não quer saber de aula online, não aguenta mais assistir. Eu digo para você, liberte-se desse conteúdo quantitativo. E se atenha ao conteúdo qualitativo. Aquilo que a criança se interessou, que você viu que ela gostou, vai para a prática com esse conteúdo. Vai lá, pega esse conteúdo e faça mais pesquisa com ela. Se for possível, desenhe, fotografe, modele, faça modelagem, faça construção com papel, outras, aquelas marquete, enfim... Outras artes, que eu já estou falando agora do como você pode atrair a atenção da criança diante desses conteúdos tão pouco significativos que a escola vem oferecendo. Tão pouco significativos, não é? Porque via a tela... sem a interação com o professor, sem a mediação correta do professor, ele só fala e a criança ouviu, não houve interação de aprendizagem. Nosso cérebro não aprende só ouvindo, nosso cérebro aprende interagindo. Nós aprendemos se a gente conversar sobre, se a gente puder trocar ideias sobre. Isso nos leva a uma escola ideal, a uma escola que a gente sonha. Eu sonho, você sonha, você mãe, você busca uma escola que traga e ofereça o desenvolvimento dessas habilidades e competências, de uma escola que se renove. Eu conheço uma pessoa, minha professora, a professora Zita Lago. Ela está escrevendo um livro que eu já conversei com ela sobre um dos conteúdos que ela colocará nesse livro. Fala da utopia e da protopia. Quero dizer para vocês, a utopia é aquilo que a gente enxerga, vamos imaginar o ideal. Eu enxergo, sabe o horizonte? Quando você está admirando lá e você enxerga a linha do horizonte, é como se lá fosse o seu limite para você chegar. Isso é a utopia, você quer chegar lá. Quando você chega lá naquele lugar que você enxergou daqui, desse ponto, você chega lá, você vai ver com certeza um outro horizonte. A utopia, você nunca alcança. Quando você chega, você enxerga outro. É o ideal que a gente enxerga. Agora, o que a escola tem que buscar é esse ideal lá, distante? Não, nós vamos buscar a protopia. Isso eu aprendi com a professora Zita Lago, que é minha professora. Espero que vocês também reflitam um pouco sobre isso. O que é a protopia? Ela coloca que é o caminho que nós fazemos. O caminho se faz ao caminhar, como ela mesmo citou de algum autor, que ela estava citando e falando. O caminho se faz ao caminhar porque ao fazer um planejamento de uma escola que eu vou sair da minha zona de conforto, do real que eu me encontro, eu vou prosseguir em direção àquela utopia que é o ideal, que eu quero alcançar, mas vou falar enquanto educadora, para educadores principalmente hoje, que a gente consiga planejar o caminho e refazer esse caminho. E esse caminho tem que ser feito caminhando, porque ninguém sabe ao certo como nós vamos voltar às aulas presenciais e essa escola não pode ser a mesma mais. E nós pais, agora falo como mãe, como vó, nós não podemos aceitar a escola da mesma forma. Por isso eu falei que o tema de hoje é polêmico. Não dá para enxergarmos, com essa pandemia, ela desenvolveu mais ainda
o uso da tecnologia a seu favor. Vamos estimular isso, que isso não se torne algo ruim e que a criança não queira mais ter acesso, mas sim algo que ela vá querer pesquisar, que ela vá atrás do conhecimento. Aí eu vou falar mais uma frase bacana que eu admiro e há muitos anos eu uso em várias formações de professores. Eu uso essa frase do Tiago de Mello. Ele fala bem assim: não tem um caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Eu vou juntar essa frase do Tiago de Mello com a professora Zita Lago, que ela fala da protopia, de estar caminhando em direção ao que a gente acha ideal. Que esse novo jeito de caminhar seja realmente escrito por nós, mães e educadores. Mães, pais, família e educadores. Que a gente junte e una aí esse ideal e reescreva a escola. E reinvente, porque não dá. A escola tem que atrair mais a atenção da criança, tem que chegar mais. E foi esse legado da escola tradicional, isso que ela trouxe ali, que vem escrevendo o caminho dela, o caminho que ela vem caminhando, que ela vem trilhando ao longo dos anos e que nós estamos recebendo, é uma escola que não está agradando mais. E que não está atingindo a 100% dos alunos. O fracasso escolar está tanto dentro da escola quanto fora, mas não está na criança. A criança não é a única culpada, vamos achar culpados. A escola precisa fazer o meia-culpa agora e falar, peraí, eu preciso me reinventar. Só que quem é a escola? É aquele prédio? Não, a escola é o professor, é a gestão, são os livros que ela lê, são as práticas que ela leva para a sala de aula, os métodos. A escola precisa rever tudo isso, rever o seu projeto de formação humana, porque é na escola que está acontecendo a formação humana do conhecimento. E quando falamos que não é mais o conteúdo que importa, aquele conteúdo frio, impreciso, é sistemático, esse conteúdo não serve mais, mas ele faz parte do conhecimento. Quando nós queremos que o aluno tenha conhecimento, ele precisa desse conteúdo. Só que esse conteúdo tem que ter significado, precisa ter sentido para a criança, precisa ser projetado e planejado de tal forma que a criança tenha o prazer. Aí eu volto lá no saber virar sabor. Eu volto na questão que é um desafio, do qual não sei nem se sabemos fazer. Eu desafio aqui se sabemos fazer de fato, se nós não temos que repensar no coletivo. É o coletivo da escola que tem que ser repensado. Mas muitas vezes a escola age do jeito que age, pressionado pelos pais, pressionada pela sociedade e pelos pais que matriculam os filhos naquela escola. E os pais pressionam porque eles foram criados assim, eles acham que tem que ser assim. E aí essa pressão vira uma ação efetiva na escola, só que inadequada, ineficaz. A live de hoje está virando uma polêmica cada vez maior, mas é para a gente refletir junto. Quantas vezes nós, como pais, fazemos o papel de cobrar da escola posturas das quais nós não deveríamos mais cobrar. E deixamos de cobrar que a escola execute o papel dela de ensinar, sim, porque cabe à escola o ensino e a aprendizagem do aluno, mas que esse ensinar seja significativo, prazeroso, que a criança tenha vontade de ir para a escola, porque nem isso acho que estava tendo. E quando voltarmos, a criança vai querer ir, sim, porque ela está cansada também de ficar em casa. Ela vai querer ir, vai enfrentar uma nova etapa, mas que não pode ser o mesmo do mesmo. Nós não podemos tratar a escola, colocar a escola num patamar de não aconteceu nada.
Não aconteceu nada. Todo esse tempo que teve pandemia, agora é só retornar às aulas e pronto. Não é isso que pode acontecer. O que tem que acontecer é um novo projeto político-pedagógico nas escolas, um novo trabalho junto com as famílias e a alfabetização nisso. A alfabetização que muitos alunos estão perdendo a base da alfabetização em casa, assistindo aulas por internet e sem uma mediação adequada. A alfabetização não ocorre sem a mediação. Por isso eu resolvi falar disso essa semana. A alfabetização não ocorre sem uma mediação correta, assertiva de quem está com a criança. Aí entra, nosso curso a gente faz muito isso, eu trabalho muito a mediação dos pais, a mediação da mãe, para que ela seja assertiva, que muitas vezes ela errava por desconhecimento. Aí não posso dizer que é um erro, é um desconhecimento de como atuar na alfabetização do filho. Só que agora ela tem que atuar, porque as aulas que vêm de alfabetização estão cansativas. A criança não aguenta mais passar em cima de pontinho, de preencher mamimi mamu, de completar sílabas e completar letrinhas. Não é assim que se alfabetiza. A criança precisa pensar sobre a escrita e a hipótese de leitura dela. E aí? Como nós vamos fazer isso? Através de uma mediação correta. Uma mediação de pais que estão em casa e não estão deixando a base da alfabetização passar. A construção dessa base, quando a criança é bem pequena, e já da alfabetização propriamente dita, até mais sistematizada, quando a criança tem acima de 7 anos, da qual nós vemos inúmeras crianças sem aprender a ler e escrever ainda, e já tem 7 anos, 8 anos, como muitos casos que eu escuto, que eu leio aqui nos meus comentários. Muitos casos de crianças ainda analfabetas com 8 anos. Cadê a inclusão? Cadê a capacidade de avaliação dessa criança? Será que ela não ficou lá largada no cantinho da sala e ninguém questionou o aprendizado dessa criança? Que forma que ela aprende, de que forma que eu posso atingir essa criança e vou deixar ela crescendo e prejudicando cada vez mais a autoestima, onde ela vai se colocando cada vez mais como incapaz, eu não aprendo, eu não sei, isso eu não sei, e aí ela bloqueia totalmente o aprendizado e diz isso eu não sei, para o mínimo de um pensamento que ela talvez soubesse, para o mínimo de um exercício que talvez ela soubesse. E aí ela fala, isso eu não sei. Isso eu não quero fazer. Ah, não dá, gente? Ah, não dá. Alfabetização com sentido, com compromisso de aprendizagem, precisa ser significativa e com mediação correta. Portanto, professores, vai aqui uma dica para professor, faça aula online e ajudando os pais a alfabetizar seus filhos. Faça aula online para os pais entenderem qual é o exercício, para os pais fazerem a pergunta correta, para os pais saberem intervir, como as mães do nosso curso que estão ali, craque mesmo. Eu falo para as mães que têm pedagogia lá, você já pode sair dando aula de alfabetização, porque alfabetizar na prática, sentindo o dilema da criança quando está aprendendo, porque é um dilema, gente. A criança pensando sobre o que ela está lendo, ela fica num trabalho mental, é lindo de ver a criança se forçando assim, se exercitando, e ela só faz esse trabalho pesado, mental, se ela estiver impulsionada, se ela estiver com vontade, se ela estiver interessada naquilo. Então é um exercício mental tamanho que ela se esforça, e quando ela responde correto e vê no olho e na voz da mãe a aprovação do tipo, oh, muito bem, parabéns, você falou certo, você leu. Aí a criança relaxa e dá aquele sorrisão e o olho brilha. É essa intervenção, é essa mediação que precisa ocorrer e que em sala de aula ocorre muitas vezes no primeiro ano, na educação infantil. Agora, esse momento que estamos passando, principalmente, não dá para deixar isso sem acontecer. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. E muitas mães conseguem fazer.
Eu tenho prova disso e muitas provas. Tenho várias mamães que falam isso aqui pra gente. E há o aprendizado, há uma evolução. E aí vem o dilema. E na escola, como que vai ser? Se essa escola não ouvir essa mãe, vai ser problema, porque ela tem que ser aberta. A escola precisa, e as mães têm que se aproximar da escola para conversar, para se engajar num novo momento. Diria até que é a escola real no pós-pandemia. Que escola é essa? A escola real que queremos, que traça caminhos, que reescreve, que se reinventa, que se refaz, que retoma a caminhada, mas projeta um futuro legal, uma utopia que a gente pode ter, sem dúvida, porque a utopia, ela serve para... Eduardo Galeano fala isso, né? A utopia só serve para uma coisa, para nos fazermos caminhar, né? A utopia nos leva a caminhar. Que a gente caminhe nessa direção, que a gente caminhe. Vamos de mãos dadas, porque a gente não está sozinho, vocês não estão sozinhos, e tenho confiança e acredito muito nessa nova escola. Eu creio que um novo momento da educação vai ocorrer após essa pandemia. Eu olho com bons olhos, olho com ótimos pressentimentos de conquista e de vitória, porque as famílias estão despertando para o valor da escola, mas que valor ela quer e ela espera da escola. Vamos trabalhar junto nesses valores, tá bom?